Pedro, eu ia começar por si, porque eu imagino que todos têm os olhos em si, não é? As empresas, por cá, e que nunca mais se despacham a regularizar os imigrantes. Não sei se tem também alguma responsabilidade ao nível daquilo que se espera que venha a acontecer, mas eu gostava que partilhasse connosco o ponto de situação. Como é que estamos? Os números eram 400 mil, variavam, não é? 400 mil, 500 mil, por regularizar. Em que ponto é que estamos neste momento? Quantos imigrantes já foram regularizados? Muito bem, então muito bom dia, muito obrigado aqui pelo convite, cumprimentar aqui os meus colegas de painel e a demais assistência. Ainda antes de irmos aos números, deixe-me só, eu faço sempre este ponto prévio, se me permite, quando se fala deste tema da migração, e como estava a dizer, pressão, mas sem stress, se calhar por causa desta perspectiva que eu acho que temos de ter profunda, que é o seguinte, de facto é um tema hoje inquestionável, no centro do dia, a toda a hora e tal, mas é um tema milenar. Claro, pronto. obviamente. Não é? Claro, repare, parece que ele apareceu hoje e, de facto, é um tema de todos os tempos. Até costumo dizer que baixou a imensa migração, porque, repare, antes de um dos grandes momentos da história, que é a Revolução do Neolítico, éramos todos migrantes no sentido do nomadismo e depois houve a sedentarização. Portanto, isto significa que há 10 mil anos isso era muito maior a quantidade de população migrante pelo mundo. Mas o Pedro agora sabe que isso contribui pouco para as pessoas entenderem. Pronto, mas eu acho que é muito importante as pessoas... Não, mas olha que eu acho que é importante as pessoas terem profundidade histórica do processo. Porque vamos lá ver, nós agora, recentrando um bocadinho, se calhar, o tema nesta perspectiva, mas que não é de menos importância, acho eu, e que não é com sentido de brincadeira, mas de facto temos de ter noção, às vezes, da projeção histórica e de densidade de algumas questões, porque parece que apareceram hoje e temos de ter noção que não são. Nós próprios temos na nossa história, exatamente. Nós fomos imigrantes para a África, imigrantes. E no ponto que eu tenho dito também sempre, muitas vezes, que é importante, é perceber como é que era a sociedade portuguesa e agora, se calhar, virar um pouco ao contrário. Exato. No sentido em que a tendência da migração, em termos mundiais, de facto tem andado desde o século XX entre os 3, 5, 6% da população mundial. O que significa que, de facto, não é uma expressão, em termos absolutos pode ser elevado, mas em termos percentuais tem esta questão. Agora, indo, portanto, ansiosa pela pessoa pergunta, o que é que nós temos? O que nós temos é, em 2023, os dados consolidados, que apontam, de facto, para 1 milhão e pouco de migrantes já de população com autorização de residência, o que significa a volta de 10%, um bocadinho mais, da população portuguesa, que para terem 10% e uma média que diverge naturalmente de concelhos para concelhos e, portanto, uns com maior expressão do que outros. Temos pendentes a tal regularização, que eu não avanço com os números, porque estão em processo ainda de dependência dos seus atendimentos. O que é que significa? Os tais 400 mil... Mas ainda não tem um ponto de situação? Não, quer dizer, não vou fazem dá-lo todos ainda... os dias ponto de situação? Sim, mas ainda não vou dá-lo porque, pronto, e naturalmente tem que ser... não quero arriscar. Não é uma questão de arriscar, portanto, é uma questão de oportunidade, se quiser. No sentido... de comunicação. Não, no sentido de fazer, de facto, a avaliação considerada. Vamos lá ver, porque a questão é simples, para lhe dizer, também para a questão. De facto, houve uma grande capacidade de resposta relativamente ao atendimento, naturalmente com o apoio da estrutura de missão, das autarquias, etc., neste conjunto de esforço, em que se passou de um atendimento diário da AIMA, que eram a rondar os 1000 atendimentos dia, para cerca de 6000 dia, em termos de capacidade de resposta. E, portanto, de facto... Pelo menos aliviou-se também aquela imagem de imigrantes à porta. Pronto, e faz, de facto, o atendimento... recebe este tipo de processo, nomeadamente estes 400 mil, e agora tem que ter o seu tratamento e a sua instrução com vista à emissão dos cartões. E estamos nesta fase da instrução. E, portanto, se quiser, tirou-se a expressão, mas pegando as suas palavras, tirou-se da rua para colocar, de facto, dentro da instituição e agora tem a sua tramitação. Por isso é que eu não quero ainda pôr aqui os números, porque agora, naturalmente, estão nessa análise. O que significa que, de facto, se estamos a rondar os tais 10, 11% da população, estamos abaixo ainda de bastantes países da média da União Europeia, portanto, temos de ter a percepção, agora temos de ter a percepção que a sociedade vai ter aqui modificações, tal qual nós também as vivemos quando tivemos os nossos imigrantes que foram para a França ou para o continente americano, e agora vamos ter aqui essa realidade no sentido inverso, que é um pouco o que se passa na Europa. A Europa foi a grande emissora, se quiser, de população migrante ou imigrante durante o século XX, principalmente para o continente americano, e agora o que é que a Europa tem? Está a receber, de facto, população migrante. E do seu ponto de observação, considera, por exemplo, que estas deportações que o Donald Trump está a fazer
podem redundar numa maior entrada de imigrantes em Portugal e na Europa? Mas essas exportações, especialmente dos Estados Unidos, são cíclicas, não é? Que agora fala-se muito Sim, dessa. E, portanto, várias administrações, fizeram, mesmo democratas, republicanos, portanto, há até comparações que o Biden até já fez mais. Portanto, sim, mas independentemente dessa questão... O que significa... Não, quer dizer, vamos lá ver, não consigo... Não tem impacto. Quer dizer, poderá não ter neste sentido, vamos lá ver, elas sempre existiram e, portanto, terão tido, eventualmente, vamos lá ver, e a grande quantidade, normalmente, do fenómeno migratório é muito dentro do próprio continente, não é? A maior expressão. Exatamente. O que leva a pôr esta questão de facto, aquilo ficará mais circunscrito ao continente americano, que a grande tendência sempre é, no fundo, uma lógica intracontinental. E na sua, também olhando para aquilo que faz na AIMA, identifica algum problema específico com alguma nacionalidade? Eu sei que é difícil partilhar isso. Pois. Mas tento lá ser um bocadinho politicamente incorreto. Não, vamos lá ver. Agora está na moda, não sei se sabe. Pois, não, mas eu, quem tem um percurso aqui, enfim, mais não diria tradicional, mas pronto, mais de exercício da função pública, tem que ter aqui este diapasão. Vamos lá ver. O que me perguntou, o que eu acho é que... Se há nacionalidades que colocam desafios maiores do que outros. Vamos ver, o que eu acho é que a questão não é a AIMA em concreto, será a sociedade portuguesa. No fundo, o que nós temos na sociedade portuguesa, eu acho que é importante percebermos é que, de qualquer maneira, mais de 50% da população migrante é, de facto, de países de língua oficial portuguesa, como tivemos o testemunho do nosso colega de São Tomé e Príncipe, mas, portanto, o que significa que 50%, porque a comunidade brasileira está nos 35%, portanto, juntando com os outros países... Mas continua a ser o maior peso. O maior peso estará, de facto, na comunidade de língua portuguesa, bem como depois se juntar o ibero-americano, do facto dos países portanto, ibero-americanos, portanto, de culturas... Temos uma matriz ibérica, de facto, claramente com grande expressão. O que... à partida, coloca uma vantagem relativamente ao grande desafio, que é importante, que é, de facto, o desafio da integração. E, portanto, poderá haver aqui, de facto, outras nacionalidades que têm que fazer aqui um enquadramento muito de integração diferente, como a Europa conheceu na Bélgica ou em França, etc. Não é? É um bocadinho isto. Paulo, falando de integração, o Paulo Fernandes e o Fundão são frequentemente referidos como um exemplo de integração. Eu confesso que estava à espera, quando fui à procura dos dados do censo, de encontrar um peso muito maior de imigração. Não há. É um 3% de acordo com o censo de 2021. Quer partilhar connosco porque é que acabámos por ver uns números tão baixos, quando esperávamos números mais elevados? E mais importante ainda é se há algum segredo que queira partilhar connosco no Fundão para ser tão bem sucedido. Muito obrigado pelo convite. Bom, os números. Nós teremos cerca de 4 mil pessoas em menos de 30 mil que hoje são imigrantes. É um perfil muito diferente e alguns deles não entram no censo. Por exemplo, nós temos uma população sazonal muito relevante na imigração, nomeadamente por causa da vertente agrícola do Conselho do Fundão, que, diga-se de passagem, foi um dos comotores para nós, em determinado momento, criarmos o programa Fundão Terra de Acolhimento, que hoje é a primeira linha de estratégia de desenvolvimento local do meu concelho. A segunda, por acaso, teve a ver com áreas de engenharia, com áreas de tecnologia, quando começámos a ter uma procura muito grande de nacionalidades que conseguimos atrair para aquilo que é o nosso hub tecnológico, ou seja, diria até nos dois extremos. Vejam, a parte mais socioprofissional, digamos, de menos qualificações, apanhar a famosa cereja do Fundão, e no extremo mais elevado, onde nós temos a maior percentagem de docs e pós-docs no Fundão, que é as engenharias informáticas, que também são, hoje, 8 em cada 10 pessoas que chegam ao nosso hub tecnológico são não nacionais. Por isso, hoje temos 79 fundanenses não nacionais, temos 79 nacionalidades diferentes, numa cidade e num concelho rural, agrícola, que não tem estrutura universitária, por isso, obviamente, só para explicar a relevância que tem. Desses, 1000 são sazonais. Ou seja, os trabalhadores sazonais são cerca de 1000, que obviamente não aparecem nas estatísticas. Mas a minha questão é, quando é que percebeu que isto podia ser um desafio? Em 2017,
tomámos a decisão de criar o programa por causa de uma questão de responsabilidade social. Nós tínhamos a famosa cereja do fundão e dissemos que queríamos que não fosse só responsabilidade ambiental, estamos também num evento ligado à sustentabilidade, não fosse só por um padrão de qualidade, mas fosse um exemplo do ponto de vista da responsabilidade social. Se queremos comércio justo, se queremos um preço justo para os nossos produtos, temos de ser também nós justos em toda a cadeia de produção, e por isso criámos um modelo em que dizíamos que quem não tenha trabalho digno agrícola também não pode comercializar a marca Cereja do Fundão. E com isso também criámos respostas, valências não tipificadas. Por exemplo, criámos o primeiro centro de acolhimento para trabalhadores temporários público. Isto parece até estranho, não é? Porque não foi assim há tantos anos e ainda temos muita dificuldade em perceber que é preciso investir mais nas componentes das respostas públicas, porque, de facto, entre aspas, o mercado, as próprias empresas não têm capacidade de resposta perante um fenómeno desse. Em que é que isso se consubstancia? Oferecem casas ou, pelo contrário, condicionam as empresas? Não se condicionam? Condicionamos na parte, por exemplo, na questão da cereja, que são população muito vulnerável. Exato. Os trabalhadores agrícolas é uma população muito vulnerável e, como tal, aí focamos muita nossa energia. Temos uma equipa interdisciplinar de 37 pessoas, em permanência só a trabalhar no programa Fundão Acolhimento, e criámos valências novas, ou seja, nós transformámos um antigo seminário num centro de acolhimento, que permite ter cerca de 500 pessoas em permanência, trabalhadores temporários, população imigrante vulnerável do ponto de vista do que são os protocolos, vamos chamar de proteção, de asilo, e também estudantes, sobretudo dos países de língua oficial portuguesa, que também ali têm uma residência de estudantes, e isso funciona tudo numa interculturalidade. Ou seja, arranjou casa para os trabalhadores temporários que vêm para a apanha. Residência. Sim, claro, a habitação. Nessas três dimensões. Mas volto a dizer, nós temos depois muitos trabalhadores, temos uma vertente de mais de 1000 pessoas que são trabalhadores, que são população ativa. Não esqueçamos que nós temos um problema demográfico gigante. O meu índice de envelhecimento é acima de 300, o que significa que em 1960 éramos mais de 50 mil, hoje somos cerca de metade, e grande parte disto é população ativa. Portugal precisa de cerca de 60 mil pessoas em termos por ano de substituição de população ativa perante o que se reforma, para um PIB que não cresça, ou seja, para uma estagnação de PIB. Por isso, esta questão não é... Eu acho interessante, obviamente, e queremos ser muito mais eficazes, temos que, obviamente, ter mais estrutura, aumentar o desígnio nacional de investimento na área da imigração, porque se Portugal for um exemplo no acolhimento, vai se tornar muito mais competitivo. E a coesão social também vai melhorar. A questão é como é que isso se faz, não é? Exatamente, mas não é uma opção. Exatamente. Ou seja, eu preocupa-me muito aquilo que hoje entra pelas vias normais, aquilo que nós hoje conseguimos dar resposta, e se não tivermos canais com alguma flexibilidade, isto pode aumentar muitíssimo o mercado negro, porque nós também, obviamente, lidamos com isso e percebemos muito bem que, com o país mais desenvolvido que somos, logo mais atrativo, e isso é uma boa notícia. Obviamente, hoje temos mais procura por isso, de imigrantes. Isso, se nós não tivermos muito equilíbrio nesta questão, e mesmo algumas medidas terem que, eventualmente, serem pensadas no cronograma do tempo de forma diferente. Falaremos já daqui a pouco das medidas. Gostava de ouvir a Olga Pereira, que é vereadora da Câmara Municipal de Braga, embora tenha já confessado que não é a sua área. A Braga é uma das cidades com uma elevada taxa de imigração. Os dados de 2021 revelam que 6% da população de Braga é de outra nacionalidade e mais de metade vem do Brasil. A questão que coloco, até levando em conta a sua experiência na cidade, é se notou grandes diferenças e o que é que a Câmara de Braga tem feito para evitar, já estamos no 6%, para evitar uma reação negativa por parte das populações.
Bom dia, muito obrigada também pelo convite para podermos estar aqui. Braga cresceu e, aliás, já cresceu significativamente mais, de acordo com os dados do INE, em relação àquilo que eram os censos de 2021 e já ultrapassamos a fasquia dos 200 mil habitantes. Notamos, obviamente, um aumento da imigração em Braga, porque andamos na rua e ouvimos falar outras línguas, mas a verdade é também que Braga, nos últimos 10 anos, se tornou uma cidade bastante mais cosmopolita. Nós temos em Braga mais de 115 nacionalidades residentes, para o que muito contribui não apenas a população dos CPLP, que obviamente veio residir para Braga, mas também o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, os investigadores da Universidade do Minho, e enfim, tudo isso contribui para esta diferença, para este crescimento da cidade. Mas identifica já alguma reação dos locais em relação a... Porque, na prática, nós estamos a falar de 6%, mas isto estamos a falar de 2021. E os estudos que existem apontam para os 10% como aquele limiar em que começa a haver reações negativas dos locais em relação aos imigrantes. Braga é uma cidade que acolhe bem. E que acho que tem a percepção de que nós precisamos de imigrantes. Nós assistimos aqui no painel anterior a um bom exemplo disso mesmo. Nós sabemos... Ninguém questiona isso, não é? A questão é como é que os vamos integrar... nas várias áreas de atividade. Claro. E a Braga questão é muito como é que os integramos e como é que conseguimos que a população, os locais, nos rejeitem, não é? Que projetos é que vocês têm para... Nós achamos que, genericamente, a população imigrante foi muito bem acolhida na nossa cidade, embora tenha que dizer também que há alguma reação, mas que não será bastante significativa, não a classifico como muito significativa, que obviamente se cola a um discurso a que todos assistimos, mais extremista e mais contrário, mais receoso aos efeitos de uma imigração. De qualquer forma, a imigração em Braga é um exemplo, eu julgo que na nossa cidade há um exemplo de bom acolhimento, até porque tem havido uma dinâmica económica muito grande que absorve muita força laboral nas mais diversas áreas, quer nos serviços, nas tecnológicas, enfim, não tanto na agricultura, porque Braga não é propriamente um concelho com um setor terciário muito presente, mas a verdade é que nós temos um excelente exemplo de integração de imigrantes, para o que muito contribui também a atividade dos parceiros que se aliam a nós. Nós temos um serviço e uma colaboração com a AIMA na cidade de Braga, que não se confina à cidade, portanto que é um serviço distrital, que já fez mais de 4 mil atendimentos desde que iniciou o seu funcionamento desde 4 de novembro, portanto cerca de 3 meses. A tal colaboração dos municípios com a AIMA. Com a AIMA, mas que não se confina a essa contribuição, porque Muito depois bem. Nós temos uma rede de parceiros, como a Cruz Vermelha, que prestam uma quantidade de serviços complementares a essa população, identificando a população mais vulnerável e direcionando para outros serviços. Pedro Afonso precisa de imigrantes e vai-nos explicar porque que precisamos de imigrantes e se que problemas é que criou esta suspensão da manifestação de interesse? Bom, nós, mais do que de imigrantes, nós precisamos de pessoas para trabalhar. Exato, pessoas, não é? A gente precisa de pessoas para trabalhar. E, portanto, se são imigrantes ou se são portugueses, isso é uma segunda prioridade. A primeira prioridade é precisamos de pessoas para trabalhar. Pessoas para trabalhar qualificadas. Deixe-me só dizer-lhe uma nota prévia. Nos últimos dias, eu fui analisar um pouco os dados internos sobre este tema de imigração no grupo, porque a Helena me tinha convidado para este painel. Porque senão este era um tema que não faz parte dos meus KPIs de gestão dentro do grupo, por uma razão. Porque as pessoas são todas iguais. E por isso, se nós temos pessoas que são imigrantes, que estão num processo formativo de aprendizagem durante algum tempo, para depois serem colocadas em operação e em produção, desculpem a linguagem empresarial, mas é mesmo assim, mas partilhem o que é que fazem, Pronto, o ponto importante é portugueses e imigrantes passam pelo mesmo processo dentro do grupo e, portanto, não há distinção desse ponto de vista. A segunda coisa é que temos ouvido falar muito de pessoas que não estão com as mãos nas operações.
E, portanto, o tema, e esta é uma ideia sobre este tema da imigração, o tema é muito politizado e tem pouca operação no discurso. E por isso, olha, muitos parabéns por ter conseguido reunir aqui 4 pessoas que têm os temas nas mãos e que sabem o que é que se faz, o que é que se está a fazer. No final do dia, nós sabemos o fenómeno da falta de população que vamos ter e só para mantermos a produtividade que temos, que é baixa, precisamos de realimentar a nossa população ativa. Portanto, as empresas precisam de contratar pessoas que não estão cá disponíveis. Isto é um facto, hoje. O ponto é, no nosso grupo, nós temos uma componente que trata da transição energética e aí a mão de obra é, sobretudo, o blue collar, portanto, aquilo que se chama blue collar, pessoas que fazem trabalhos manuais, eletricistas, metalomecânicos, pessoas que fazem trabalho de valor, mas que é um trabalho físico. E do lado da transição digital, com a Axians, é a marca mais conhecida, são cientistas de dados, engenheiros de software, programadores. Eles têm perfis muito diferentes. Há imigração nos 2 setores, nas duas realidades. Só que a forma de tratar é diferente. A forma como as pessoas cá chegam é diferente. Eu vou dar 2 exemplos concretos. No caso da transição energética, pronto, nós estamos uma das nossas áreas é a construção de sistemas solares de grande dimensão e é preciso muita mão de obra hoje. Penso que no futuro isso vai ser também transformado. A robotização e a inteligência artificial vai ajudar a reduzir a mão de obra mesmo nesse tipo de construção. Mas hoje ainda é necessário muita mão de obra. Nós fizemos dois projetos e repare que ao longo de todo o processo a coisa não escalou para mim dentro do grupo. As áreas de recursos humanos das empresas que estiveram a tratar disto trataram de tudo sozinhas, sem necessidade de escalamento. Fomos buscar 2 equipas de 12 pessoas a Moçambique, que qualificámos em Moçambique, através de um processo normal, como quando se faz contratações de pessoas, que é uma empresa, um headhunter, portanto, deste tipo de atividade, que fez o processo de qualificação. As nossas equipas lá fizeram a qualificação técnica das pessoas, fizeram até alguma formação, e, passado 3 meses, portanto, de um conjunto alargado de pessoas, fizemos a seleção local de 12 que queríamos trazer para Portugal. Chegaram a Portugal, traziam uma pré-formação feita, mas depois, durante o primeiro ano, considerámos que as pessoas tinham que se ambientar ao ambiente de projeto, de notar que nesta área os trabalhos são sempre de equipa. E, portanto, o tema social começa dentro da própria organização e dentro da própria empresa. As lideranças têm na sua agenda, primeiro ponto da agenda, a integração social das pessoas em projeto. É diferente de um jornalista que faz o trabalho muito sozinho. Portanto, no nosso caso, nesta área... Mais ou menos. Mais ou menos, pronto. Mas ou um médico que está com o paciente à frente, para dar um exemplo de outra profissão. Aqui, os projetos são feitos em equipa. Portanto, não há uma pessoa sozinha que consegue fazer qualquer coisa. Por isso, a forma social com que as pessoas se integram, convém que, pelo menos, falem a língua. Portanto, o CPLP é um bom set de países para ir buscar pessoas para este tipo de trabalhos. As pessoas chegam e tiveram durante 9 meses em formação e um fenómeno que nós tínhamos ouvido de outras empresas que tinham feito este caminho, um dos fenómenos que existia, e nem sempre as autoridades fazem esta monitorização em tempo real. Nós, como empresa, temos códigos ao nível dos direitos humanos que são obrigatórios, como empresa cotada no CAC 40, isso é obrigatório. Não temos como fugir disso, faz parte do nosso plano operacional de sustentabilidade. Fomos verificar as moradas das pessoas. E acontecia, operacionalmente, às vezes... Viviam todos no mesmo sítio. Ou então davam a morada de um e depois havia uns que, com o dinheiro, iam, por exemplo, viver num parque de campismo, que era mais barato, dividiam também um bagalô por muitos. Isso acontecia. Isto aconteceu durante 2 meses, sem nós sabermos. Quando começámos a verificar as moradas, portanto, logo no momento de entrada das pessoas, bom, então vamos fazer diferente. Vamos, portanto, no grupo seguinte, o que é que fizemos? Um salário formativo, para o processo formativo, e faria parte do nosso custo pagar as casas onde as pessoas iam ficar a viver. E assim nós garantíamos que tinham condições mínimas efetivas. Só pelo nosso processo de controle de pessoas contratadas Agora, e subcontratadas diga uma a este coisa, nível. o nosso tempo está a correr. Eu só queria saber se o fim da manifestação de interesse teve algum impacto. Eu acho que para as uma empresas resposta sintética. É um não tema para as empresas, porque a manifestação de interesse foi trocada pelo visto válido. Sim. E quando o contrato de trabalho é a peça fundamental que liga todo o processo, tudo está resolvido. Portanto, isso não é diferente do nosso caso, nestas pessoas que fomos buscar a Moçambique,
para este processo das pessoas virem para cá. Porque, havendo um contrato de trabalho, Claro. as autoridades No são vosso caso não tem impacto. são relativamente céleres. E digo-lhe mais, houve uma situação, só para ir aos white collars muito rapidamente, de alguém que trouxemos de Marrocos, que sabia falar francês e inglês, precisávamos para um projeto específico, em que essa pessoa tinha o tal visto provisório, só podia trabalhar em Portugal, e o nosso cliente era no Luxemburgo. E essa pessoa tinha que ir 3 meses ao Luxemburgo resolver um problema. Nós falámos com a Embaixada do Luxemburgo e resolvemos o problema. O takeaway disto é, se nós precisamos resolver problemas, nós não tivemos nenhum problema que, falando com as autoridades, ele não fosse resolvido. Eu acho, é uma percepção minha, que teve a ver com o contrato de trabalho estar válido e estar Exato. ativo. Portanto, se tudo for feito certinho, Agora- Pedro, temos muito pouco tempo, temos uns últimos 5, 7 minutos, já parece o lusco-fusco, não é? Eu queria que partilhasse connosco quais são os desafios que tem pela frente e como é que gostaria, depois deste estado de emergência da AIMA, o que é que gostaria que fosse a AIMA? Consegue sintetizar? Consigo, vamos lá ver. O grande objetivo é, de facto, uma organização se transforme numa instituição, isto é, portanto, numa entidade de referência. Ela tem 2 progenitores com 2 escolas muito diferentes, que é o CEF e o ACM. Exato. E, portanto, são 2 Tem progenitores. um desafio de integração de integração em termos de cultura, mas que, de facto, se completam e complementam se fizermos o enquadramento, de facto, que deve ser feito. Eu costumo dizer... Mas o que é que a AIMA, depois, quando passar esta regularização, qual é o papel? Isso que eu ia dizer. Vai haver sempre aqui um papel de acompanhamento, naturalmente, da cadência burocrático-administrativa de regularizações, se isto entrar em velocidade mais ou menos de cruzeiro, mas, de facto, o que eu costumo dizer é que, admitindo, não sei neste momento, estamos, como disse bem, de algum modo em estado de emergência, mas resolvendo o problema documental, que é o mais fácil, entre aspas, nesse sentido, que é ter um papel, nasce o desafio que eu acho que é de facto muito importante, que é o desafio da integração e da assimilação da mudança em termos de sociedade. E vocês também podem ter um papel? E aí temos que ter um papel central. Na agência faz parte precisamente da sua designação, da agência também da integração, precisamente da população migrante. E integração, ao contrário da parte, se quiser, da regularização, que é de algum modo um normativo e, portanto, é algo, no fundo, central, é algo com as mesmas regras, tem que ser, porque é de facto normativo ou regulamentar. A parte da integração vai ter que ser muito bem pensada e gizada com muitos exemplos diferenciados. A realidade do Fundão é diferente da área metropolitana do Porto a Lisboa. Ou seja, vocês vão ter de trabalhar em rede com os municípios. Exatamente, que é o que e já os temos. municípios podem ter aqui um papel fundamental. Exatamente. Os CLAIMs, que é aqueles centros locais de atendimento de população migrante, estão de facto dispersos pelo país, já neste momento já são 160, portanto, para tentar cobrir de facto o universo dos municípios, e as respostas têm que ser de facto muito diversificadas. E há bocado estava a falar aí em percentagens. Temos municípios que a população migrante já ultrapassa os 40%. Pois, Pronto. Eu só vi 20 e Eu tal. vi que estava um bocadinho desaturado nos números. Mas ainda bem que eu trouxe aqui os números. Mas tem municípios que já ultrapassam os 40 e tal por cento. Mas isto não é com base no significa... censo, porque Odmira, o caso mais grave é mais de 20%. Pronto, e tem, exatamente. Grave, entre aspas. Não, pronto. E no fundo, se calhar nesses até tem uma aceitação, pode ter uma aceitação relativamente semelhante a outros que só quais possam são os estar casos que têm 40%? Tem de 42, sim, por Qual exemplo, será Odmira, será a Vila do Bispo, são casos assim. E, portanto, o que significa que não é por este número... Mas já está a desenhar esse plano? Estamos a ficar sem tempo? O que nós temos que ter é... Está a desenhar esse plano já com as autarquias. E nomeadamente, aquilo que é muito importante para que a população local, digamos assim, perceba a importância, de facto, do fenómeno migratório. Muito bem. E se Como sentir... é que... Eu vou Na parte aproveitar social, o Paulo Fernandes, que tem experiência nesta integração. Como é que a população local compreende que nós, porque já percebemos dizer, precisamos de imigrantes para trabalhar, ninguém liga nenhuma. Eles são muito importantes para a segurança social, ninguém liga nenhuma. Como é que nós conseguimos que as populações locais aceitem os imigrantes? Ok, nós já sabemos que o desporto nacional em Portugal, como toda a gente sabe, é inveja, não é? Estamos a comemorar o Sérgio de Camões. Mas isso não é de todo lado. É um pouco em todo o lado, mas se calhar nós, como temos mais assimetrias sociais, essa questão é mais complicada na resposta mais direta à questão que se está a colocar. Uma das questões que nós temos é mediadores. Nós temos 12 mediadores de várias zonas do mundo que estão contratados a tempo inteiro e funcionam muito na interligação entre, vamos chamar, a comunidade local e a comunidade migrante. São absolutamente vitais. Também, noutro aspecto, é a velocidade.
O tempo para um imigrante é muito relevante, por razões acho que todos percebem. Nós que somos de diásporas, nesta sala poucos não terão relações com diáspora, todos percebem que o tempo conta. O tempo médio nos campos de acolhimento na orla mediterrânica para que um migrante vulnerável dos barcos humanitários ou outro consiga ter a sua independência é superior a 4 anos. É 4 anos e meio. No fundão são 11 meses. Porquê? Porque nós utilizamos também os mediadores para, com os nossos formadores, fazer microformações. 5 horas, 10 horas, 15 horas. Essas microformações em quê? É em cultura portuguesa? Em vários aspectos. Não, cultura portuguesa temos a parte da língua portuguesa. Nós não estamos à espera que as pessoas aprendam português para fazer a sua reintegração profissional. Nós fazemos essas duas coisas em simultâneo. Esse é um dos truques. Há bocadinho perguntou-me qual o truque. Mediadores, formação em simultâneo e formação muito à la carte, muito conectada com o ecossistema de empresas, porque nós ganhamos isto a nível local, podemos perder a nível global, mas ganhamos esta agenda, vamos chamar humanista, de inclusão, eu também chamo de competitividade a nível local, na integração também das forças mais vivas e dinâmicas. E com isso há uma regulação, a comunidade regula-se. Muito a aprender e com o um último fundão. aspecto muito interessante é na educação. Nas políticas transversais, a educação é chave. Nós começámos a introduzir outras linguagens que são mais universais no ensino. Nós ensinamos todas as crianças programação, ou seja, alguém que venha de fora não é pela língua portuguesa, na programação. Agora também ensinamos a inteligência artificial a partir dos 8, a programação a partir dos 6. Mas toda a gente aprende a fazer queijo, toda a gente aprende a tecer, toda a gente aprende a trabalhar o barro, ou seja, o saber das mãos, que é uma coisa universal, ajuda que nas crianças a integração intercultural também se faça muito melhor do que uma questão, vamos chamar, de uma cultura dominante perante uma cultura dominada. Muito obrigada, Paulo Fernandes. Olga, e em Braga também temos estas iniciativas? Como é que há projetos de integração, que é sempre o grande desafio que nós temos pela frente? Certamente, há vários projetos de integração, há programas específicos para estimular o empreendedorismo especificamente para a população migrante, há um conselho consultivo para as migrações para nos ajudar a formatar políticas públicas que consigam dar... Também têm mediadores? Temos mediadores, eu estava há bocadinho ali a olhar para cima, está ali a Saida Atena, que eu não contava encontrar aqui, e que é uma mediadora da comunidade senegalesa, que já existe em Braga há mais de 10 anos também, e que fazem um excelente trabalho também de integração. E há alguma coisa que falte, que perceba que falte? Ora bem, se nós percebermos que falta, nós tentamos criar uma resposta. Claro. Portanto, eu acho que nós neste momento temos uma panóplia de respostas em colaboração. Não somos só nós, não trabalhamos sozinhos. Acho que hoje em dia ninguém consegue trabalhar sozinho, mas em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa. Concorremos também a um fundo, foi-nos aprovado já um fundo do PRR para criar também um centro de acolhimento que vamos concretizar numa antiga escola que está fechada. Um bocadinho como fez o Fundão, não é? Como o seminário também. E conjuntamente com estas instituições que trabalham connosco, e, por exemplo, a Cruz Vermelha tem que salientar o papel porque é realmente importante a este nível, ajudamos aqui a criar respostas, a identificar situações vulneráveis que precisam de uma maior atenção. De qualquer forma, Braga foi muito privilegiado porque, sobretudo numa primeira fase, a quantidade foi grande de imigração que recebemos, mas também era uma imigração com algum poder de compra que se consegue estabelecer de uma forma muito natural. Pedro, não quero que seja prejudicado com por ser o último. Eu gostava que partilhasse connosco, pertence a uma empresa global, não é? E com certeza isto é um problema transversal na Europa, com certeza há outros modelos. Eu gostava que partilhasse connosco um bocadinho o que é que gostaria de ver que Portugal fizesse nesta área para facilitar a entrada de imigrantes. Se me permite, vou transformar um pouco o seu desafio. Sabe que eu gosto sempre de citar o Álvaro Cunhal, que diz: pergunta o que quiser, eu respondo o que me apetece. Não, mas eu vou responder direto, mas só para dizer uma coisa. É que para mim a imigração é uma parte de um processo maior, de um tema maior,
que é a construção de um país como entreposto de talento. Todos os países, o estudo Egon Zehnder dizia isto, todos os países tentaram fazer uma coisa que é a retenção de talento, falharam. Aqueles que conseguiram ter sucesso no seu impacto económico foram aqueles que conseguiram ser atrativos para o talento. E aqui depende de duas coisas: que as políticas sejam de facto atrativas do talento e que as empresas tenham projetos interessantes e desafiantes para as pessoas fazerem. Portanto, para mim a imigração está dentro disto. Ela é uma necessidade económica que aproxima quem tem vontade de ir ter uma vida melhor noutro sítio de quem precisa daquela força de trabalho, mão de obra ou cérebro de obra, e isso é por isso uma necessidade. Talvez partilhe o exemplo que falo com os meus colegas holandeses, alemães, mas com os holandeses temos uma relação bastante especial e fazemos coisas em comum, até temos clientes em comum no país deles, que eles dizem isto. Uma boa parte dos meus amigos da minha geração, que os filhos estão a sair, fazem cursos de engenharia e 30% vão para a Holanda. Mas o que é que está a passar? Vocês levam toda a gente? Bom, duas coisas que funcionam muito bem na Holanda. Um contrato de trabalho válido e escrutinado, isto é muito importante. Eu sou um fã profundo de que os contratos de trabalho devem ser escrutinados, porque isso é a forma que nós temos de garantir que as empresas estão a fazer a coisa da forma certa e que para trabalho igual, experiência igual, salário igual. E isso é um princípio base. O segundo é com o visto de trabalho válido e escrutinado, o visto aparece em 15 dias. E o terceiro, eles chamam o 30% ruling, ou seja, durante 5 anos, não interessa se é holandês ou estrangeiro, durante 5 anos a pessoa só é tributada sobre 30% do rendimento. E esta é a forma como este país se está a posicionar como entreposto de talento para dar resposta aos grandes desafios que sabemos, no nosso caso, o digital e a energia. Muito obrigada. Eu agradeço-vos imenso esta partilha. Ficaram aqui as ideias do Pedro Afonso. Espero que tenha tomado nota destas ideias da Holanda. Quase dos 15 dias. E nós ficamos por aqui. Tínhamos muito mais conversa sobre este tema que é tão importante, sobretudo na sua vertente de integração social, mas já vimos que as autarquias também estão a fazer o seu trabalho. Muito obrigada pelo vosso tempo.